Ok, então vamos iniciar nesta videoaula uma parte importante do nosso curso, que se refere às medidas de dispersão. Um aspecto importante das observações realizadas em muitas pesquisas é a variabilidade associada a essas observações, ou seja, unidades, uma mesma característica mensurada em unidades de observação diferentes tendem a produzir valores diferentes, ou em geral produzem valores diferentes. E um dos grandes objetivos da estatística é efetivamente explicar o porquê da variação existente então entre essas observações. E esse aspecto, portanto, uma questão importante nesse aspecto, então, é uma forma de mensurar essa variabilidade. Isso é o que nós vamos ver hoje, então, maneiras de medir a variabilidade existente em um conjunto de dados. Então, as medidas de dispersão, onde se localizam essas medidas, elas têm por finalidade informar sobre a variabilidade das observações, ou o quanto essas observações variam. E algumas dessas medidas, então, estarão baseadas ou vão utilizar amplitudes dentro de conjuntos, né? Nós já estudamos algumas amplitudes nas medidas separatrizes e vamos voltar a trabalhar com essas medidas aqui, agora dentro de um contexto de medida de variação. Outras medidas de dispersão utilizam valores de referência e muito frequentemente o valor de referência é a média. Então, procura medir o quanto as observações de um conjunto de dados estão distantes de um valor de referência, e aí frequentemente esse valor de referência vai ser a média. Mas eventualmente também pode ser a mediana. Não é uma medida, não é uma referência muito comum, mas também é uma referência possível em se tratando então dessa forma de medir variabilidade. Nós vamos utilizar na evolução da nossa aula um conjunto de dados, então, onde nós vamos trabalhar com um conjunto de observações que eventualmente pode ser as 30 observações ou algum subgrupo de observações que nós vamos utilizar desse conjunto. Então, como podemos observar aqui nesse conjunto, nós temos uma variável do tipo fator, que é esta variável sexo, então, que estabelece dois grupos de observações, porque essa variável tem dois níveis, esse fator tem dois níveis, então estabelece dois grupos de indivíduos do sexo masculino e de indivíduos do sexo feminino. E nesta coluna aqui nós temos a nossa variável y, vamos representar por y por facilidade, mas de fato é a variável peso, então é o peso dessas unidades de observação aqui expressos em quilogramas. Portanto, temos 30 valores de peso, né, nesse conjunto de dados. Esta coluna identifica, então, a unidade de observação que fornece esse dado, né, ou essa informação. Então, isso é o que nós vamos utilizar em toda a nossa sequência, esse conjunto, ou uma variação dele, ou um subconjunto desse conjunto. Então, para iniciar, vamos pensar em termos das amplitudes e utilizando este conjunto, esse subconjunto de 14 observações das 30 que nós vimos há pouco, então, são as medidas de peso dos indivíduos do sexo feminino. São 14 medidas de peso, são 14 unidades de observação ali do sexo feminino, e aqui nós temos os pesos de todos eles. Então nós podemos observar que os pesos são variáveis, ou seja, unidades de observação diferentes têm pesos diferentes eventualmente, né? Ou nesse caso todos têm pesos diferentes. Então nossa intenção aqui é estabelecer uma forma de medir a variabilidade associada a estas
14 observações. A primeira medida que nós vamos discutir é amplitude total. Então, amplitude total, ela é definida como a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados. E nós podemos observar aqui, então, nesse conjunto, que o maior valor é 63,04 e o menor valor 56,78. Portanto, a amplitude total é a diferença entre o maior e o menor, 6.260 kg é a amplitude total. Desse modo, nesse caso aqui, nós temos 100% das observações, ou 100% das 14 observações, tem diferenças que não ultrapassam, então, 6,26 quilos. Então, esta é a interpretação, então, dessa medida que é amplitude total, diferença entre o maior e o menor. É uma medida muito utilizada em algumas circunstâncias. Se nós pensarmos em temperatura diária, por exemplo, ou até em período, mas mais comumente temperatura diária, a nossa atenção se concentra na maior temperatura observada e na menor temperatura observada. Então, a diferença entre a maior e a menor temperatura observadas ao longo do dia dá a amplitude total de temperatura ao longo desse dia. Ou seja, não ocorreu nenhuma temperatura cuja duas temperaturas não têm diferenças, então, maiores do que essa amplitude total. E no caso, então, dos pesos, aqui a amplitude total é 6,26. Uma outra amplitude comum que de trabalho é a amplitude interquartílica. Então, a amplitude interquartílica é a diferença entre... Então, a amplitude interquartílica é a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil. Então, o valor do terceiro quartil menos o valor do primeiro quartil. Então, nós temos, neste caso aqui, então, a amplitude interquartílica, o primeiro quartil, nós vamos obter, então, são 14 observações, nós temos 14 observações, então 14 vezes 0,25, é a forma como nós utilizamos para obter medidas separatrizes, ou quantis do nosso conjunto de dados, como nós vimos ali na nossa videoaula sobre medidas separatrizes. Então, 14 vezes 0,25, nós temos 3,5, e 14 vezes 0,75, nós temos 10,5. Então, nós podemos agora calcular os nossos quartis. Então, observe então que como o nosso produto aqui, né, foi 3 mais 0,5, isso quer dizer que o primeiro quartil está na posição 4, que é 3 mais 1. Então, o primeiro quartil está na posição 4, portanto, nós podemos observar este valor aqui, né? Então, 59,01 é o primeiro quartil desse conjunto de dados. Significa, portanto, que 25% pelo menos das observações são menores ou iguais a esse valor 59,01. Se nós observarmos também o terceiro quartil, então 14 vezes 0,75, nós podemos escrever dessa maneira, 10 mais 0,5, portanto, o nosso terceiro quartil está localizado na posição 11 do conjunto ordenado. Então, na posição 11 do conjunto ordenado, nós temos aqui, e o nosso terceiro quartil, portanto, 61,45. Como o primeiro quartil é 59,01 e o terceiro quartil 61,45, a amplitude interquartílica ou amplitude quartílica é a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro. Então, 61,45 menos 59,01, então
a amplitude interquartílica é 2,44 kg. Como é que nós podemos interpretar essa amplitude interquartílica? Se a amplitude interquartílica é 2,44, nós temos então que pelo menos 50% das observações têm diferenças que não ultrapassam 2,44. Então é uma forma de indicar em limites, que num determinado limite, entre dois limites, né, que é o primeiro quartil e o terceiro quartil, estão pelo menos 50% das observações. Então, estas duas são medidas de variabilidade. Vejam, portanto, que no caso da temperatura, que nós vimos amplitude total maior significa maior variabilidade. E, evidentemente, amplitude interquartílica maior também significa maior variabilidade, porque nós temos um intervalo maior para a mesma proporção básica de valores. Então, se nós precisamos de intervalos maiores para a mesma proporção básica de valores, no caso 50% pelo menos, essa medida nós podemos utilizar então como uma medida de dispersão. A grande vantagem da amplitude interquartílica para amplitude total, nós podemos observar então que a amplitude total, sendo a diferença entre o menor e o maior, ou o maior e o menor, se nós pegarmos nessa ordem, né, entre o maior e o menor, ela é uma medida muito afetada, ou grandemente afetada, por valores atípicos. Então, essa amplitude total, ela é uma medida pouco resistente, já que ela é afetada por valores atípicos. E, nesse aspecto, portanto, a nossa medida amplitude interquartílica é mais vantajosa porque ela é mais resistente com relação a esse aspecto. Então, há uma maior resistência da amplitude interquartílica em relação à amplitude total. Ou seja, a amplitude interquartílica é menos afetada por valores atípicos do que a amplitude total. Então, aqui nós vemos uma tabelinha com os valores relativos ao conjunto agora dos 30, os dois conjuntos de indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino. Nós podemos verificar aqui então o primeiro quartil então para indivíduos do sexo masculino e o terceiro quartil para os indivíduos do sexo masculino. A diferença entre eles então 64,18 menos 58,975 vai nos dar amplitude interquartílica para os indivíduos do sexo masculino. E como nós já vimos, os indivíduos do sexo feminino, o primeiro quartil, portanto, 59,01, o terceiro quartil, 61,45, a amplitude 2,44, amplitude interquartílica. Podemos, portanto, concluir, nesse caso, que os valores de peso, né, dos indivíduos do sexo masculino são mais variáveis do que os pesos dos indivíduos do sexo feminino. Veja que a amplitude interquartílica do grupo masculino é maior que a amplitude interquartílica do grupo feminino. Isso significa que nós temos um intervalo maior para pelo menos 50% das observações no caso masculino do que no caso feminino. Então, indica, portanto, uma variabilidade maior dos indivíduos do sexo masculino aqui. Então, vejam que essa é a forma é uma forma de concluir sobre variabilidade, né? Graficamente, a gente pode observar, então, né, que aqui nós temos no caso dos indivíduos do sexo feminino, nós temos aqui o menor valor 56,78 e o maior valor 63,04. A amplitude total, portanto, 6,26
e aqui nós temos o nosso primeiro quartil e o nosso terceiro quartil, e a amplitude, portanto, 2,44 quilos. 60,35 é a mediana desse conjunto de dados aqui. Então, são 4 posições importantes dentro do nosso processo de descrição de medidas de observação, frequentemente chamados de resumo de 5 números. Então, os valores máximo e mínimo e os valores dos quartis, terceiro quartil, primeiro quartil, e da mediana. Com esses valores, nós temos muitas informações relacionadas a esse conjunto de dados. Nós podemos compreender melhor as características de um conjunto de dados baseado simplesmente nesses 5 valores. Então, aqui a gente pode observar que pelo menos 50% das nossas observações estão neste intervalo aqui. Pelo menos 50% das observações estão nesse intervalo aqui, ou pelo menos 50% das observações têm diferenças que não ultrapassam a 2,44, que é o significado, portanto, da nossa amplitude interquartílica. Veja, então, que é uma forma de medir variabilidade bastante rápida e eficiente. É uma forma eficiente, portanto, a amplitude interquartílica. A amplitude total, ela, embora seja utilizada, ela é utilizada em contextos mais restritos, devido a esse problema da pouca resistência dessa medida em relação aos valores atípicos. Então, o que nós já tínhamos mencionado, 100% das diferenças, portanto, são menores ou iguais à amplitude total, e pelo menos 50% das diferenças são menores ou iguais à amplitude interquartílica. Nós vamos ver agora algumas medidas de dispersão, baseadas na média, e, portanto, vamos considerar este conjunto de dados aqui com N observações, e desse conjunto nós vamos adotar a média como valor de referência e vamos definir algumas medidas baseadas, então, na média. O elemento básico dessas quantidades é o desvio. Essa diferença aqui entre o maior e o menor valor do conjunto de dados. Então, o desvio é o elemento básico dessas medidas, a diferença entre o maior e o menor valor. Então, nós já vimos que o desvio é a distância que uma observação, no caso a observação identificada aqui por este símbolo, YU, a observação da unidade U, a distância em que ela está da média. Mas como é que a gente pode resumir a informação sobre a variabilidade, já que nós temos uma distância diferente, em princípio, para cada observação? Nós temos que resumir essa informação das distâncias, de preferência a um valor somente. Então, nós temos N distâncias das observações em relação à média, e vamos ver como resumir essa informação, portanto. Nós não podemos simplesmente somar, tirar a média dessas diferenças, que seria uma forma intuitiva, interessante em princípio, somar todas as diferenças e dividir pelo número de diferenças somadas, eu teria a diferença média. O problema é que os desvios sempre somam zero. Portanto, a média dos desvios sempre vão ser zeros, sempre vai ser zero essa média, qualquer que seja o conjunto dos desvios. Portanto, não é uma forma razoável de medir variabilidade pegando a média dos desvios, porque por mais distintos que sejam esses dados, essa média vai ser sempre zero. Então, ela não serve como medida de dispersão. Uma outra forma é o desvio médio. Esse desvio médio, então, nós tomamos a média dos valores absolutos. Como nós tomamos os valores absolutos, ou seja, abandonamos o sinal da diferença, do desvio
né, abandonamos o sinal da diferença entre a observação e a média, se ela for negativa. E, portanto, todos os valores passam a ser considerados como positivos. Aí, evidentemente, a soma não é mais nula e nós podemos tirar uma média dessas distâncias. É pensar, então que, de fato, o desvio médio é a média das distâncias, já que nós tiramos os sinais negativos, então, dessas diferenças. O desvio absoluto é uma forma, portanto, de medir a distância, claro, e a média desses valores é o que nós podemos utilizar como medida de dispersão. Então, uma outra forma de medir essas distâncias é utilizar o que nós chamamos de distância euclidiana, que é uma distância entre pontos num determinado espaço. Então, nós vamos pensar num ponto como sendo as observações e no outro ponto onde todos os elementos desse ponto são iguais à média. Então nós vamos ver como é que nós medimos a distância euclidiana e usamos essa distância então para compor a nossa medida de dispersão. Nós vamos considerar a distância euclidiana de uma maneira geral, não considera o número de observações, mas nós vamos utilizar um outro conceito chamado distância euclidiana média, onde nós vamos dividir, considerar sempre o número de observações que nós estamos utilizando, e a gente já vai ver como isso vai ser feito. Então nós vamos pensar em termos do desvio médio, para exemplificar o desvio médio no nosso conjunto de dados. Então o desvio médio é a média dos valores absolutos dos desvios. Essa é a ideia do desvio médio, portanto, dá uma distância média das observações, a média, esquecendo se uma observação está à direita ou à esquerda da média, sempre tomando, então, o valor positivo. Então, a gente pode observar aqui, que aqui nós temos, nessa coluna, nós temos os desvios, e nesta coluna, os desvios em valor absoluto. Então, o desvio menos 3.421, que é a diferença entre 56 e 78 e a média desse conjunto, é 3.421. Então, o valor absoluto de menos 3.421, 3.421. O valor absoluto, por exemplo, então retiramos o sinal, em última instância é isso. Agora, se nós temos um desvio positivo, então ele permanece dessa forma. Então, nós podemos agora somar os valores absolutos e nós temos este total aqui, 22 e 53, que é a soma de todos os valores absolutos. Se nós dividirmos, nós temos 14 observações aqui. Se nós dividirmos 22 e 53 por 14, nós vamos ter o desvio médio, que é esta quantidade, portanto. Então, 1 sobre n, a soma dos valores absolutos, é 22 e 53 dividido por 14, ou 1.693, ou 1.609, se nós utilizarmos 4 dígitos significativos, então, para expressar o desvio médio. Portanto, o desvio médio é a distância média abandonadas os sinais dessas distâncias. Portanto, porque se não abandonamos, evidentemente, a nossa média vai ser zero, como já confirmamos. Portanto, nós temos esta medida como uma medida de dispersão. Já vimos, então, que a nossa medida de distância, o valor absoluto, pode ser utilizado. Uma medida mais interessante é a que usa, então, a distância euclidiana. Por quê? Porque a distância euclidiana é uma função quadrática dessas diferenças. É uma função quadrática dos desvios. Então, a
distância euclidiana vai ser uma função quadrática dos desvios, e funções quadráticas são funções fáceis de trabalhar do ponto de vista matemático. O ferramental matemático para trabalhar situações desse tipo é bastante interessante, e então nós vamos, em geral, preferir utilizar a distância quadrática ao invés da distância em módulo para a nossa medida de dispersão. Como nós vimos ali, a distância em módulo ela abandona o sinal se for negativa, e a distância quadrática também tem a mesma propriedade de gerar sempre um valor positivo. Mas vamos ver como é que funciona isso. Vamos pensar então um conjunto de dados com duas observações, y1 e y2, e vamos supor que o y1 seja igual a 1 e o y2 3. Portanto, a média dessas duas observações vai ser 1 mais 3, 4, dividido por 2, 2. Então, a média desse conjunto de dados aqui é 2. Se nós pensarmos nesses dois pontos, veja aqui está o ponto, aqui nós temos o ponto y1 e y2, e aqui nós temos um ponto que corresponde a duas coordenadas, só que todas elas iguais à média. E vamos medir então a distância entre este ponto aqui, 1, 3, e o ponto 2, 2. Então vamos medir a distância. Essa distância, da forma como nós vamos medir, é a distância euclidiana. Então veja que a distância euclidiana ela é dada como a raiz quadrada de 1 menos 2 ao quadrado mais 3 menos 2 ao quadrado. Ou seja, a distância euclidiana aqui é a raiz de 2. Portanto, o quadrado da distância euclidiana, 2. Mas nós podemos pensar o seguinte, vamos levar em conta o número de observações que nós temos nesse conjunto e, portanto, trabalhando com a distância média. Veja que nós temos dois pontos, duas observações nesse conjunto, e vamos dividir aqui por 2 para ajustarmos então essa medida ao número de observações que nós temos. Quando nós fazemos esse ajuste, a nossa medida fica comparável para conjuntos com um número de observações diferentes também. Então é uma vantagem utilizar a distância euclidiana média. Então nós vemos aqui que a distância euclidiana média, portanto, vai ser 1/2 desta soma de quadrados de desvios. Veja, nós temos a soma de quadrados de desvios dentro da raiz, aqui agora dividido por 2, e a nossa distância euclidiana média, então, é 1, que é uma medida de dispersão. Veja, é a distância que nós temos o conjunto de dados de um ponto que corresponde a todos os valores da média. Em geral, portanto, nós teríamos que a nossa medida aqui, veja que é uma medida de dispersão. Quanto maior os valores desta quantidade aqui, né, quanto maiores forem os valores dessa quantidade aqui, maiores as distâncias entre as observações e a média. Maior a distância média entre as observações e a distância média naquele contexto ali, então, da distância euclidiana. De fato, uma média quadrática, né, dos desvios. Então, é uma medida que serve, que é interessante. Vai produzir esse que nós temos dentro do radical aqui, sempre vai ser um valor positivo, ou no mínimo igual a zero somente nas situações ou na situação onde todas as observações são iguais, portanto, os dois, aquele ponto que tem que todos os elementos são a média e todos eles são iguais, todas as observações iguais, então as diferenças vão ser nulas e o que nós temos dentro do radical aqui vai ser zero. É a única possibilidade
do que está dentro do radical ser zero, é a igualdade de todas as observações. Se pelo menos uma é diferente, nós vamos ter um valor positivo dentro do radical. Então, esta é a nossa medida de distância euclidiana média. Esta quantidade aqui vai aparecer com grande frequência, que é a soma dos quadrados dos desvios. Então, esta quantidade aqui, soma dos quadrados dos desvios, vai aparecer com uma grande frequência. Nós vamos chamar essa quantidade de Q índice Y. O Y para indicar a variável e o Q para indicar a soma de quadrados dos desvios. E, portanto, para tirar fora a raiz quadrada, vamos considerar a distância euclidiana média ao quadrado, ao invés de simplesmente a distância euclidiana média. Então, a distância euclidiana média ao quadrado vai ser esta quantidade aqui. Q índice Y sobre N. Então, nós poderemos adotar esta medida como uma medida de variabilidade. Ela utiliza como referência uma medida importante do conjunto, que é a média aritmética. Só vai ser igual a zero quando todos os valores forem iguais. Caso contrário, sempre será um valor maior do que zero. E, portanto, ela serve bem para ser utilizada como medida de dispersão. Entretanto, e por motivos que vão ficar mais claros mais adiante, nos interessa muito a situação onde isso daqui compõe uma amostra da população estatística, ou seja, tem mais significado do que simplesmente um conjunto de dados. Este conjunto de valores aqui representa a população estatística, ou seja, o conjunto de todos os possíveis valores de uma variável que nós podemos observar. Então, quando nós falamos que é uma amostra, o significado associado é maior, o significado estatístico é maior. Nesse contexto, quando o nosso conjunto de dados representa uma amostra de uma população estatística, é mais interessante calcular nosso quadrado da distância euclidiana, não mais dividindo por n, como sugerimos aqui, e sim dividindo por n menos 1. Então, isso é um procedimento que, à medida que nós vamos avançando ao longo do curso, nós vamos arrumando cada vez mais justificativas para usar n menos 1 ao invés de n, embora a nossa compreensão seja sempre de uma média quadrática, mas evidentemente que dividindo por n menos 1 não é exatamente uma média. Mas o que deve ficar claro é que, em geral, o nosso conjunto de dados representando uma amostra de uma população estatística, é preferível utilizar como divisor da soma de quadrados de desvios não o número de observações, e sim o número de observações menos 1. Então, esta é a quantidade, e esta quantidade aqui é chamada de variância agora. Essa quantidade é chamada de variância e representada dessa forma, um S ao quadrado e, eventualmente, a variável a que se refere essa quantidade indicada. Então, S ao quadrado de Y é a variância de Y, que é a razão, então, entre a soma de quadrados de desvios e esse n menos 1. Então, o Q índice Y, que nós vimos aqui, é a soma de quadrados dos desvios, e essa letrinha Ni, que aparece aqui, é uma letra grega, parece um V em itálico, mas é a letra Ni do alfabeto grego. Ela é chamada de graus de liberdade. Então, neste caso aqui, n menos 1. Portanto, variância
É uma medida de dispersão que usa a média como referência e é calculada desta forma aqui. No numerador, a soma dos quadrados dos desvios e no denominador, os graus de liberdade. Se nós pensarmos no Q de Y, que o Q de Y é essa expressão aqui, nós podemos desenvolver este quadrado dessa expressão e nós podemos desenvolver o quadrado dessa expressão e obter essa forma aqui embaixo. Obter essa outra forma aqui simplesmente por álgebra. Então desenvolvemos o quadrado, aplicamos o somatório, juntamos os termos semelhantes e tal, e chegamos nessa expressão aqui embaixo, que frequentemente é uma expressão mais fácil de calcular usando calculadoras. Hoje vamos usar muito mais planilhas eletrônicas, vamos utilizar sistemas estatísticos para fazer esses cálculos, portanto não faz tanta diferença assim. Mas usando calculadoras manuais, esta forma aqui embaixo é mais fácil de calcular do que esta outra, porque nesta forma aqui, utilizando o Q índice Y, nós temos que achar cada um dos desvios, elevar ao quadrado e somar. E utilizando esta daqui, nós somamos os quadrados de todas elas, depois subtraímos o total ao quadrado dividido por n e nós vamos ter então a mesma expressão que de y. Então é só a forma de cálculo, mas de fato as duas expressões são totalmente equivalentes. Às vezes pode dar alguma diferençazinha por problema de aproximação, já que são formas diferentes de fazer as contas, mas algebricamente Q índice y eu tanto posso expressar como soma dos quadrados dos desvios. Então algebricamente eu posso expressar Q de y ou Q índice y como a soma dos quadrados dos desvios, ou dessa forma aqui. Frequentemente nessa última forma aqui, essa soma de y ao quadrado é chamado de soma de quadrados, e essa porção que é subtraída aqui é chamado de termo de correção, e termo de correção para a média. Então, como nós corrigimos cada observação para a média, essa soma de quadrados tem essa parcela subtraída nesse caso aqui. Então, gerando duas formas de calcular a variância, e simplesmente a questão de cálculo, basicamente. Então a gente pode observar aqui que a nossa variância é definida dessa forma. Eventualmente na nossa notação poderá, ao invés da variável utilizada, o índice indicar um grupo. Então é comum que nós utilizemos na nossa notação um índice G, que indica a variância de grupo. Por exemplo, no nosso conjunto de dados ali nós tínhamos dois grupos, masculino e feminino. Eventualmente podemos indicar a variância do grupo masculino, variância do grupo feminino, para diferenciar estas medidas. Para exemplificar o cálculo da variância, portanto, nós vamos utilizar o mesmo conjunto de dados que nós já vínhamos utilizando, as 14 observações, os 14 pesos de indivíduos do sexo feminino. Então nós temos nessa segunda coluna todos os pesos, e na coluna ao lado os pesos, as diferenças entre os pesos e as médias, ou mais propriamente os desvios. Então menos 3.421 é o desvio de 56,78 em relação à média, e assim por diante. Então a média está calculada aqui, a média desse conjunto está calculada aqui, e nós temos naquela última coluna todos os desvios. Podemos observar então o que são os desvios nesse contexto. E vamos, portanto, calculando, né, os desvios aqui. Temos agora a tabela com todos os valores, todos os desvios calculados. Vejam nessa coluna todos os desvios calculados. Na coluna ao lado os quadrados dos desvios. E, portanto, nós precisamos, para calcular
para o cálculo da nossa variância, nós precisamos da soma dos quadrados dos desvios, esta quantidade aqui. Vocês podem observar que nós temos a soma de quadrados dos desvios, aquele Q índice Y é 52 e 58, 588, 52, 588. Portanto, a nossa variância, olha aqui, a nossa variância para os indivíduos do grupo do sexo feminino é a soma dos desvios associados, das observações associadas a esse grupo, que é o que está especificado aqui. Portanto, 52.588 divididos por 13. Então vejam, 52.588 é a soma dos quadrados dos desvios e 13 são os graus de liberdade, 14 menos 1. E a nossa variância, portanto, vai ser esta. A nossa variância 4,045 quilos ao quadrado. Aquela forma alternativa que nós mostramos, também podemos utilizar. Calculando os quadrados de cada uma das observações, observe essa última coluna aqui, os quadrados das observações. Então, aqui nós temos o valor de todas a soma dos quadrados de todas as observações, e temos aqui este valor, 50.790,35, agora subtraindo a correção para a média, e temos os mesmos 4,045, que é o valor que obtivemos aqui. Então, duas formas alternativas, e optamos por uma das duas para fazer o cálculo da nossa variância. Podemos optar pela forma mais simples de fazer algebricamente, são identidades. Então, são identidades algébricas essas duas quantidades aqui. Então, essa é a forma de calcular a variância para um conjunto qualquer. Não esquecendo, portanto, da soma de quadrados dos desvios, graus de liberdade, seja qual seja a forma como nós calculamos a soma de quadrados dos desvios. Um problema associado com essa forma de calcular uma medida de dispersão é que, no caso da variância, como a gente pode observar aqui, a unidade de medida é quilograma ao quadrado. Então, a unidade de medida é quilograma ao quadrado e, portanto, não está na mesma unidade dos dados originais. Então, os nossos dados estão em quilogramas e a variância está em quilograma ao quadrado. Uma forma de resolver essa questão é utilizar a raiz quadrada da variância, ou seja, voltar à ideia da distância euclidiana média, parecida então com a distância euclidiana média. Então, ao invés de utilizar a variância, utilizamos a raiz quadrada da variância. Essa é uma medida de grande importância também e é chamada de desvio padrão e muito utilizada nos contextos onde nós queremos trabalhar variabilidade da nossa variável observada. Então aqui nós temos o desvio padrão como a raiz quadrada da variância, pode observar, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, e nesse caso, portanto, 2,0112 quilogramas agora. Então o desvio padrão é expresso na mesma unidade da variável original. Como propriedades da variância, nós podemos citar algumas delas. Com o tempo nós vamos trabalhando mais aspectos ou com mais detalhes essas propriedades. Então, evidentemente, se todos os valores de uma variável são iguais, a variância é nula, e vice-versa. Se a variância é nula, é porque todos os valores são iguais. Então, a variância de uma constante é zero. Isso é o que nós podemos... E se a variância é zero, então a nossa variável é uma constante. Se nós multiplicamos uma variável por uma constante k, então nós temos uma variável y. Nós temos uma variável y. E esta variável y é multiplicada por uma constante k,
a variância da variável z, que é o resultado dessa multiplicação, é k ao quadrado variância dy. Então nós podemos observar aqui que a variância de z pode ser calculada, portanto, a partir da variância de y, se nós obtemos y dessa forma. E veja que o desvio padrão é a mesma constante vezes o desvio padrão da variável z é a mesma constante vezes o desvio padrão, só que em módulo. Esse k eventualmente pode ser um valor negativo, não vai impedir que nós calculemos a variância, o k sendo um valor negativo, mas aí se eventualmente ele for negativo, ao obter o desvio padrão de z, a partir do desvio padrão de z, a partir do desvio padrão de y, nós temos que multiplicar então pelo módulo, ou seja, abandonar o sinal de k se ele for negativo. Então, se nós multiplicamos uma variável por uma constante, a variância dessa nova variável é o quadrado da constante vezes a variância da antiga. Se nós somamos uma constante a uma variável, a variabilidade não se altera, evidente. Então, somamos uma constante, todos os valores recebem a mesma quantidade, a variabilidade permanece a mesma. Então, somando a constante, a variabilidade não se altera. Uma outra propriedade interessante é que se nós temos um valor de k qualquer constante em termos das observações, então a soma de quadrados dos desvios é sempre mínima se esses desvios é sempre mínima porque os desvios são obtidos em termos da média aritmética. Então o menor valor para essa soma de quadrados de diferenças aí é quando as diferenças são feitas em relação à média. Já tínhamos discutido alguns aspectos dessa propriedade. Às vezes a variabilidade de um conjunto como um todo tem várias fontes. Então essa forma de calcular variabilidade ela é interessante porque ela permite especificar quais são as fontes de variação que estão envolvidas na variabilidade total. Então, uma propriedade interessante da variância é que nas aplicações mais futuras nós vamos obter. Então, só para representar aqui as propriedades da variância, nesse conjunto de dados aqui, você pode observar esta coluna, aqui onde nós multiplicamos por 2, então a variável z é 2 vezes a variável y, portanto, a variância da variável z vai ser 4 vezes a variância da variável y, como nós podemos observar aqui. Então, a variância da variável z vai ser 4 vezes a variância da variável y, como nós podemos observar aqui. Se nós somamos uma constante, como nessa coluna aqui, somamos a constante 2 aos valores de y, portanto, obtendo uma variável w, que é y mais 2, a variância não se altera. A variância não vai se alterar, porque todos os valores foram adicionados 2 a todos os valores, portanto, a variabilidade não vai se alterar. Então, somando uma constante, a variabilidade não se altera. Aqui a soma de quadrados mínimos, que é uma propriedade importante desse processo de obtenção de somas de quadrados, nós podemos observar que a nossa soma de quadrados aqui, em relação à média, é 52 e 588, e a soma de quadrados das diferenças em relação a 60 é 53, 152. 60 não é a média, portanto, sempre vai produzir uma medida, uma soma de quadrados maior. Então, Q de y é a menor soma de quadrados de diferenças que nós podemos encontrar. Então, veja que aqui menor, né, os valores. Bom, em termos de variância e desvio padrão, a variância, evidente, tem algumas desvantagens. Uma primeira desvantagem da variância, como ela tem por base
os desvios, ou seja, diferenças em relação à média. Então, valores atípicos afetam, às vezes, de forma importante a média, consequentemente a variância também fica afetada. Então, valores atípicos tendem a ter uma influência importante sobre a variância. Em outras palavras, a variância tende a ser uma medida pouco resistente, porque é muito afetada, pode ser muito afetada por valores atípicos. A outra é o que nós vimos, a unidade de medida ao quadrado, mas isso nós podemos resolver utilizando o desvio padrão como medida de dispersão também. O desvio padrão então, tem como vantagem em relação à variância que ele tem a mesma unidade de medida dos dados originais. Também tem problema com valores atípicos, portanto, porque ele é derivado diretamente da variância. Mas uma propriedade muito interessante do desvio padrão é que sempre nós podemos associar intervalos, uma proporção de observações a intervalos construídos com a média, envolvendo a média e o desvio padrão. Então, esta é uma propriedade interessante, que este intervalo aqui, y barra mais ou menos k vezes s, ele contém uma proporção mínima de observações 1 menos 1 sobre k ao quadrado. Então, esse é um resultado importante. Então, essa proporção é mínima. Veja que não tem nenhuma outra pressuposição a respeito de que conjunto de dados é esse, de que características tem esse conjunto de dados. Então, quando nós temos mais conhecimento, ou em algumas situações mais específicas, essa proporção pode ser maior ainda do que o especificado. Então, só para dar um exemplo, nesse nosso caso aqui, se nós temos a nossa média é 60, 201, então mais ou menos 2 vezes o desvio padrão que nós temos aqui, nós vamos produzir esse intervalo aqui. Nós vamos produzir este intervalo com a média mais ou menos 2 vezes o desvio padrão. Como k é 2, vai ficar 1 menos 1 quarto, que é 0,65. 0,75. 1 menos 1 quarto, 0,75. Então, pelo menos 75% das observações deverão estar incluídas, ou estão incluídas neste intervalo. Se nós observarmos aqui, todas as 14 observações estão nesse intervalo, porque este resultado aqui mostra uma proporção mínima de observações no intervalo. Então, essa é uma propriedade bastante interessante, ou muito interessante, do desvio padrão que podemos construir. Então, intervalos onde nós vamos ter uma proporção de valores nesses limites. Assim como aquela ideia do primeiro quartil e do terceiro quartil também. Então, no caso do desvio padrão, temos algo semelhante aqui. Em termos de variabilidade, em termos das 30 observações, então nosso intervalo seria esse daqui. Então, entre 66.506 ou entre 55.074 e 66.506, nós temos também nas 30 observações pelo menos 75% das observações. Então a gente pode verificar que nesse conjunto as quantidades são essas daqui. A média, que é a nossa referência, a variância, o desvio padrão, o número de observações, são 30, a soma de quadrados dos desvios que aparece aqui também. Então, em termos de distribuição, é importante pensar nessas medidas em termos de distribuição. Quanto maior a variabilidade, mais dispersas são as observações neste eixo aqui. Ou seja, o nosso histograma tende a ser mais amplo para conjuntos com variabilidade maior. Então, esse
É uma compreensão importante que nós precisamos ter em relação às medidas de dispersão. Aqui aparece um valor chamado coeficiente de variação, que é a razão entre o desvio padrão e a média multiplicado por 100. Então, esse é o coeficiente de variação, a razão entre o desvio padrão e a média multiplicada por 100, que dá uma ideia do quanto o desvio padrão representa da média em termos percentuais. O quanto o desvio padrão representa da média em termos percentuais. E é uma medida de dispersão interessante também, porque com média e desvio padrão nós podemos construir intervalos onde tem uma certa proporção de valores. Evidentemente que intervalos mais amplos, em princípio, indicam coeficientes de variação maiores. E aí nós podemos utilizar isso como uma medida de dispersão. Como ele é uma medida de dispersão também sem unidade de medida, a gente pode observar que ao dividir o desvio padrão pela média, o desvio padrão tem a mesma unidade da média, então é uma medida sem unidade, fica adimensional, portanto nós podemos utilizar o coeficiente de variação para comparar variabilidades em algumas situações entre conjuntos diferentes. O desvio padrão é uma medida bastante, o coeficiente de variação é uma medida de dispersão bastante utilizada, embora ela tenha que ser utilizada com cuidado, porque é fácil interpretar mal essa medida. Então, mas é comum, é uma medida de dispersão de uso comum. Então, o nosso coeficiente de variação, que aqui é 4.703. E assim terminamos as nossas medidas de dispersão. Essas são as medidas mais comuns de utilização, e nós vamos, com o tempo, retornar a muitas delas, particularmente à variância e ao desvio padrão. Até lá e obrigado.